Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito Responde. O meu nome é Juliana Ortiz Michelo Palu e eu trabalharei com vocês a Eireli. Neste programa, nós temos aqui a presença dos nossos queridos estudantes, Fernanda, Eduardo e Rayane. Sejam muito bem-vindos. Vocês têm algumas perguntas para mim, já fiquei sabendo. Fernanda, vamos lá. Qual é a sua pergunta? Sabendo que a Eireli é individual, como podemos atribuir sua natureza jurídica? Olha só, Fernanda, a Eireli, ela é individual por quê? Porque ela é exercida por apenas uma pessoa. Ela tem apenas um titular. E a Eireli, ela recebe a sua natureza jurídica de uma pessoa jurídica de direito privada. Ela está lá trazida no Código Civil pelo artigo 44, inciso 6º. Artigo este que justamente traz o rol das pessoas jurídicas de direito privado. Muito se discutiu com relação à sua natureza jurídica. Alguns defendiam que ela era uma sociedade unipessoal, outros defendiam que não, que ela era, de fato, uma pessoa jurídica de direito privado. E o legislador trouxe justamente a natureza jurídica da Eireli como sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Se ele não quisesse que fosse assim, ele teria instituído a Eireli como qualquer outro instituto. Eduardo? Então, professora, o titular da Eireli, ele é sócio ou empresário, segundo o ordenamento jurídico brasileiro? Olha só, Eduardo, o titular da Eireli, ele não é nem sócio e nem é empresário. O titular da Eireli, ele apenas exerce uma atividade de empresário, mas de fato ele não é empresário em si. O empresário está lá caracterizado no artigo 966 do Código Civil, que é aquela pessoa que produz ou circula bens e serviços. O empresário, ele não é considerado Eireli, assim como a Eireli também não é considerado empresário. E ainda, a Eireli também não pode ter sócio, ou seja, o seu titular não é sócio, tá? Por quê? Porque a Eireli, ela não é uma sociedade empresária, e sim uma pessoa jurídica de direito privado que permite que o seu titular exerça uma atividade típica de empresário, mas ele não é nem sócio e nem empresário. Rayane? Quais são os requisitos para constituir a Eireli? Os requisitos de constituição da Eireli estão lá elencados no artigo 980-A, caput, do Código Civil. Aquele que deseja exercer a atividade empresarial sob a forma de Eireli, ele deve cumprir dois requisitos básicos, dois principais requisitos. O primeiro, ele tem que constituir um capital mínimo para a Eireli e ele tem também, como segundo principal requisito, ele tem que constituir um ato constitutivo. Com relação ao capital mínimo, ele deve acrescer à Eireli o valor de 100 salários mínimos. Um capital da Eireli, portanto, tem que ser de no mínimo 100 salários mínimos, valor este declarado pelo valor do salário mínimo no atual momento da constituição da Eireli. E, Rayane, como segundo requisito, aquela pessoa que quer instituir uma Eireli, ela tem que fazer a sua declaração de vontade. O que é isso? Ela tem que manifestar o intuito de abrir uma Eireli, de constituir uma Eireli. E ela o faz através do ato constitutivo. E esse ato constitutivo da Eireli, ele é considerado uma declaração unilateral de vontade. Por quê? Porque justamente na Eireli nós não temos a presença do sócio, nós não temos então, portanto, a presença de um contrato como ato constitutivo. E sim, nós temos apenas a declaração unilateral daquela pessoa que tem o intuito de constituir uma Eireli. Fernanda? Pessoa jurídica pode ser sócio de Eireli? Pode. Pode em termos. Por quê?
Na verdade, o que ocorre é que a pessoa jurídica pode ser titular de uma EIRELI e não, na verdade, Fernanda, o sócio da EIRELI. Olha só, a EIRELI, ela tem titular, ela não tem sócio. Ela tem titular porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado e ela não tem sócio porque também ela não é uma sociedade empresária. O Código, quando instituiu a EIRELI, ele trouxe para a gente a denominação pessoa. Lá no artigo 980A, caput, nós temos que a pessoa deverá constituir a EIRELI. Quando ele fala o termo pessoa, quando ele usa, melhor dizendo, o termo pessoa, ele não especifica qual pessoa que é. Pessoa é gênero, das quais pessoa jurídica e pessoa natural são espécies. E, portanto, justamente pelo Código não ter trazido essa distinção, é que nós temos o titular da EIRELI como sendo uma pessoa jurídica. E essa é a razão de ser, e isso tanto é verdade que o mesmo artigo 980-A, que instituiu a EIRELI, ele traz a possibilidade da constituição da EIRELI a partir da transformação social. O que é isso? É uma pessoa jurídica que não quer mais continuar na atividade empresarial enquadrada naquela entidade que ela já tem, e então ela se transforma em EIRELI. Por exemplo, uma sociedade empresária, uma sociedade de responsabilidade limitada, ela faz a sua transformação para a EIRELI. E por isso que pode sim a pessoa jurídica ser o titular da EIRELI. Eduardo? Como é constituída a EIRELI? Olha só, a EIRELI pode ser constituída de duas formas, ou de maneira originária ou de maneira derivada. Quando o titular manifesta a intenção de criar a EIRELI pela primeira vez, ele está fazendo a constituição originária da EIRELI. Essa EIRELI está sendo criada, ela está ganhando nova vida, ela nunca existiu. O seu titular, antes da EIRELI, ele não tinha atividade empresarial. Agora, quando eu tenho a constituição derivada da EIRELI, eu tenho o contrário. O seu titular manifesta a intenção de criar a EIRELI, de constituir a EIRELI, mas não do nada, não do zero. Ele o faz aproveitando uma empresa, aproveitando uma outra pessoa jurídica que ele já era o detentor. Então, ele constitui a EIRELI através da transformação empresarial. Então, por isso, nós temos que a EIRELI pode ser constituída de duas formas, ou da forma originária ou da forma derivada. Rayane? Quais são as hipóteses de dissolução da EIRELI? Olha só, Rayane, dissolução de EIRELI. A EIRELI pode ser dissolvida? Pode. Quando ela é dissolvida, a entidade em si termina? Não, depende. Depende do quê? Da vontade do sucessor da EIRELI, do sucessor do titular da EIRELI, melhor dizendo, continuar ou não com aquela atividade, desde que ele faça a competente modificação no ato constitutivo da EIRELI. Só que o Código Civil, ele não trouxe especificamente, na parte em que regra a EIRELI, as hipóteses de dissolução da empresa individual de responsabilidade limitada. Mas o que ele fez? O Código nos diz que para a EIRELI são aproveitadas todas as regras da sociedade limitada. Isso quer dizer que, se a sociedade limitada pode vir a ser dissolvida, nós temos então a possibilidade da dissolução da EIRELI. Então, as mesmas hipóteses de dissolução da EIRELI são aquelas da sociedade de responsabilidade limitada.
Fernanda, você tem mais alguma pergunta? É possível a dissolução parcial da Eireli? Depende. Depende do quê? Depende do montante em que vai resultar o capital da Eireli. Olha só, se eu tenho uma Eireli que atingiu o capital mínimo, requisito básico, que é de 100 vezes o valor do salário mínimo, do maior salário mínimo vigente, nós temos que, para que ela venha a se dissolver, eu preciso que este capital se mantenha nesse montante de 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, eu posso ter a dissolução parcial da Eireli desde que essa quantidade mínima de capital seja respeitada. Se esse capital ficar abaixo do mínimo estabelecido no artigo 980, eu não posso ter a dissolução parcial. Muito bem, este foi o nosso primeiro bloco de perguntas. Voltamos em breve. Olá, voltamos então com o segundo bloco do programa Saber Direito Responde. Fernanda, você tem mais alguma pergunta? São necessários procedimentos específicos para o registro da Eireli na junta comercial? Não, não são necessários nenhum tipo de procedimento específico. Não é necessário nenhum tipo de procedimento específico. Por quê? Porque o registro da Eireli na junta, ele deve seguir o que determina o registro da sociedade empresária de responsabilidade limitada. Então, é o mesmo registro. A única particularidade que nós temos é que o ato constitutivo da Eireli, ele não é um contrato, e sim uma declaração unilateral de vontade. Expressando, então, o desejo de instituir a Eireli, o titular faz o ato constitutivo e faz o competente registro na junta comercial, sem nenhum tipo de procedimento especial. Eduardo? O sócio único da Eireli, ele pode ser responsabilizado por um valor superior ao que foi integralizado na empresa? Sim, só que olha só, não temos sócio único da Eireli. O termo correto, Eduardo, é titular da Eireli. E ele pode sim ser responsabilizado pelas obrigações tidas, a partir do desenvolvimento da atividade, sejam elas ou não acima do valor do capital, tá? Rayane? A desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada à Eireli? Pode sim. Quando acontece a desconsideração da personalidade jurídica? Quando o sócio, ele age em desconformidade com a lei. Ele age de forma abusiva. E a desconsideração da personalidade jurídica, ela está inserida, atrelada à sociedade empresária de responsabilidade limitada. Então, se o regramento da Eireli me diz que eu aproveito naquilo que é compatível o regramento da limitada, então eu posso sim aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para as Eirelis. Fernanda? Como se deve proceder com o processo de recuperação judicial da Eireli? Olha só, o procedimento de recuperação judicial da Eireli é o mesmo procedimento para qualquer tipo de sociedade empresária. Isso significa que quem determina qual é o procedimento de recuperação judicial é a Lei 11.101 de 2005, que trata justamente da recuperação judicial, extrajudicial e falência. E ela nos diz que podem incorrer em falência e recuperação judicial aqueles que são empresários ou que exercem atividade empresária. Se o titular da Eireli exerce atividade, ele pode sim recorrer ao Instituto da Recuperação Judicial e é perfeitamente compatível com esse ente personalizado. Eduardo?
Pode-se aplicar a Eireli a desconsideração inversa da personalidade jurídica? Pode sim. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, ela é utilizada como forma de responsabilidade da entidade em si para com os atos do sócio. Na desconsideração da personalidade jurídica, o sócio responde pela conduta dentro da sociedade. Na desconsideração inversa, como o próprio nome diz, é ao contrário. É a empresa ou a Eireli, porque também a ela se aplica a desconsideração, é que responde pelo ato do sócio. Rayane? Qual a responsabilidade do titular da Eireli? Olha só, Rayane, o titular da Eireli, ele é dotado de responsabilidade. Significa que ele responderá pela prática abusiva do exercício da atividade. Ele só responderá quando o patrimônio da Eireli não for suficiente para cobrir os prejuízos trazidos nas suas obrigações. Só que ele também vai responder em caso de exercício abusivo da atividade e sempre limitado ao valor do capital social. Logicamente que, se eu aplicar a desconsideração, aí sim a sua responsabilidade é pessoal e ilimitada. Fernanda, você tem mais alguma pergunta? Na prática, como é feito o ato constitutivo da Eireli? Olha só, o ato constitutivo da Eireli, ele é um documento. Este documento, como todo ato constitutivo, deve trazer todas as diretrizes, todo o regramento da Eireli. E na prática, ele deve ser um documento formal, um documento solene, que deve ser registrado. E o que tem que conter neste documento? O que deve estar presente no ato constitutivo? O ato constitutivo da Eireli, ele é dividido em 3 partes. Nós temos a primeira parte, que é o seu título, e lá deve expressamente constar a expressão Eireli. Na segunda parte, que é o corpo do ato constitutivo, nós temos ali todas as diretrizes da Eireli. Quem é o seu titular, qual é o objeto de atuação da Eireli, qual é o valor do capital, enfim, nós temos aí todo o direcionamento, todo o regramento da Eireli. E por fim, como última parte, nós temos o preâmbulo do ato constitutivo, que é aonde se faz o desfecho deste documento. É importante lembrar que no ato constitutivo nós temos que ter a presença da assinatura de um advogado. Eduardo? Qual o nome empresarial da Eireli? Olha só, a empresa individual de responsabilidade limitada, ela pode assumir 2 nomes diferentes. O que é isso? Significa que ela pode ser identificada tanto como firma quanto como denominação. Assim como nós, pessoas naturais, as pessoas jurídicas precisam ser identificadas. E a identificação da Eireli se dá através ou da firma ou da denominação. Na firma, a gente evidencia o nome do titular e na denominação, a gente evidencia aquilo que é o objeto da Eireli. Rayane? A Eireli sempre será registrada na junta? Nem sempre a Eireli será registrada na junta. A Eireli pode ser registrada na junta, mas ela também pode ser registrada no cartório. Por quê? Se o seu titular desenvolver atividade típica de empresário, aquela descrita no caput do 966, ela será registrada na junta. Mas, se ele exercer atividade típica de não empresário, que é aquela atividade intelectual que está lá consagrada no parágrafo único do 966, essa Eireli não vai ser registrada na junta, e sim no registro civil das pessoas jurídicas, porque aí ela está assumindo o papel de não
atividade empresarial. Então, o seu registro vai ser feito no cartório. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso programa Saber Direito Responde. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, nossos queridos alunos. E encontro vocês numa próxima oportunidade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.